de João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Amém, meus irmãos? Irmãos, este é o Evangelho de João. Este Evangelho, ele é de singular forma escrita. Nós temos 4 evangelhos. Na verdade, nós dizemos o Evangelho de João, de Mateus, de Lucas e de Marcos, mas na verdade o Evangelho é um só, o Evangelho de Jesus. Mas cada um deles escreveu de uma forma diferente. Mateus escreveu sobre Jesus como o rei dos judeus. Marcos escreve sobre Jesus como o servo que veio para servir. Lucas, o médico Lucas, escreve sobre Jesus como o filho do homem. E João escreve sobre Jesus como o Filho de Deus e a sua divindade. Se nós pegarmos os 3 primeiros evangelhos, eles são conhecidos como sinóticos. Significa que toda hora eles relatam a mesma coisa, o que aconteceu em Mateus, relatado em Lucas e por vezes em Marcos. E assim sucessivamente. Porém, o evangelho escrito por João é totalmente diferente. Nós começamos logo pelo início, no capítulo 1, quando João começa a falar de Jesus de uma forma diferente dos outros evangelistas. João diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele já começa falando da divindade de Jesus, que estava com o Pai desde sempre. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos que a missão primordial de João é apresentar Jesus como esse Deus encarnado. E não só pelas diversas passagens, mas até naquilo que está subentendido. Fato é que no Evangelho de João se encontra o número 7, porque são 7 vezes, mas eu não vou pregar sobre o número 7. Os irmãos já falam assim: vai ver o irmão pregando sobre o número aqui de novo e dá nó. Não, hoje eu não vou falar sobre isso. Mas o número 7 está implícito aqui no livro de João, que é o 7 é o número da perfeição. Porque por 7 vezes Jesus afirmou: eu sou. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus falou isso por 7 vezes. E quando nós olhamos também para os milagres que são relatados no livro de João, também vai falar de 7, mas não vou pregar sobre 7. Mas também está o número 7. Porque se nós olharmos o final do Evangelho, vai dizer que o próprio João dizendo que se ele fosse registrar tudo que Jesus havia feito no seu ministério, nem todos os livros da terra caberiam. Fato é que João fez questão de registrar 7. E 7 milagres Jesus fez. No capítulo 2 de João, Jesus fez o seu primeiro milagre transformando a água em vinho. Jesus também vai curar um homem no tanque de Betesda no capítulo 5. Jesus vai transformar, vai multiplicar o pão e Jesus vai multiplicar o peixe no capítulo 6. Jesus vai ressuscitar a Lázaro, seu amigo fiel. Jesus também vai curar um filho do oficial. Jesus vai caminhar sobre as águas. E nós vamos chegar no capítulo 9, aonde Jesus vai curar um cego de nascença. Quando eu olho para esse texto e começo a meditar com ele, eu vejo a vida de um homem que está assentado, mendigando e cego. Alguém sem perspectiva de vida. Alguém que está jogado e abandonado. E pela afirmação dos discípulos, você vê que é alguém que sofre tremendo preconceito. O texto vai dizer que Jesus
caminhando com os seus discípulos, vai ver a este homem, aonde ninguém nota, aonde ninguém olha, aonde ninguém vê, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vê. Aonde parece que não tem expectativa, não tem solução, não tem esperança. Jesus está vendo. Um coração que se encontra muitas vezes da mesma forma, sem esperança, triste, angustiado, abatido, aonde o pregador não vê, os irmãos não veem, e ninguém pode ver. O dono do culto, que é Jesus, consegue ver, e ele vê nessa noite o nosso coração. Jesus vai ver esse homem. E esse homem era cego de nascença. E eu começo a fazer uma reflexão um tanto quanto filosófica. Eu acredito ser a maior de todas. Por que nós viemos ao mundo? Qual é o propósito? Qual é o sentido? Por que nós nascemos? Por que nós crescemos? Casamos? Temos filhos? Nós estudamos? Trabalhamos? Por quê? Qual é o sentido de nós virmos a esse mundo? Por que você está aqui nessa quarta-feira chuvosa e fria, sentado aqui? Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido? Qual é o propósito da vida? Há algo que eu aprendo na passagem desse cego, que é a vida de todos nós. Todo homem, mulher, nasce cego para o propósito, igual esse homem. Esse homem estava sentado mendigando e não enxergava, não sabia qual era o que tinha para a sua vida. Quando os discípulos vêm passando com Jesus, note que os discípulos falam assim: Rabi, que significa mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse assim? Você vê que essa pergunta de preconceito não vem dos religiosos, mas vem dos discípulos que andavam com Jesus. Fato é que se aqueles homens que andavam com o próprio amor, que era Jesus, que é Jesus, olham para alguém sentado e abandonado e dizem assim: alguém teve que pecar, porque ele não pode ter nascido assim por nascer. E Jesus vai falar algo maravilhoso. Nem ele, nem os seus pais. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E como todos nós nascemos cegos para o propósito da vida, nós não sabemos ao certo o que fazer. Nós temos que, para descobrirmos esse propósito, tem que acontecer uma intervenção divina. Ninguém consegue encontrar por si só. Se você for pela filosofia, você vai enlouquecer. Se você for pelos mais viés, pelas mais ideologias que existem na Terra, você não vai encontrar. Mas o propósito da nossa vida está mediante a uma pessoa, um encontro com Jesus. Todos nós devemos nos encontrar com Ele. Jesus, quando olha para ele e faz essa afirmação, Jesus vai fazer uma das coisas mais loucas que eu já li na Bíblia. Porque Jesus vai cuspir no chão, vai fazer um lodo, vai untar os olhos do cego e vai mandar ele se lavar. Já caiu fagulha, né? Sou soldador e eu lixando, já caiu fagulha dentro do meu olho. E eu fui no oftalmologista. E era um japonesinho lá em São Paulo. O japonesinho, ele lavou as mãos umas 10 vezes. Ele colocou uma luva mais sensível. Ele veio com o maior cuidado. Ele falou: não mexe, não mexe. Era todo cuidadoso para mexer no meu olho. E tirando aquelas fagulhas de ferro, e eu com medo, Jesus faz algo totalmente diferente. Cuspindo no chão, fazendo lodo, coloca nos olhos do cego. Você já entende, já viu uma coisa louca dessa? Sabe o que é isso? É que os propósitos de Deus não são igual aos nossos. Os pensamentos dele não são igual aos nossos. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Todo ser humano vem ao mundo somente por duas coisas. Que isso, irmão Tiago? Agora você forçou na pregação. Duas coisas, somente duas coisas. Descobrir o propósito e cumprir o propósito. Somente para isso e mais nada. Mas, irmão Tiago, e o casamento, e a família, e as coisas que eu tenho que fazer? Tudo está incluso, mas se você não souber dessas duas coisas, esse homem vai ter a graça, vai ter algo maravilhoso, que mesmo mendigando, mesmo nascendo cego e encontrando com Jesus, ele vai através da palavra até o tanque. Lava os olhos, volta enxergando. O milagre está feito. Ele encontrou o propósito da sua vida. Qual é o propósito da vida dele? Glorificar a Deus. Tudo, e sem exceção de nada,
tudo que nós fizermos tem que glorificar a Deus. Se essa promoção que eu ganhei hoje não glorificar a Deus, eu estou fora do propósito. Se a moto que eu comprei ontem não glorificar a Deus, estou fora do propósito. Se eu estar aqui nesta noite e não glorificar a Deus, estou fora do propósito. Como marido, como filho, como irmão e como amigo, se não glorificar a Deus, nenhum dos meus relacionamentos, eu estou fora do propósito. Sabe que eu vou dizer algo para você aqui? Que muitos crescem na igreja e por aqui permanecem muito tempo, mas ainda continuam cegos para o propósito. Mas eu não estou falando de um filósofo, eu não estou falando de um professor nem de um rabino, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que é perfeito, aquele que é o amor. Ele consegue ver esperança e perspectiva aonde ninguém vê. Aonde apontam e dizem assim, não dá para nada, é um cego jogado no meio do caminho. Jesus, não. Eu escolhi. Tinham muitos, poderiam ter muitos cegos e muitos doentes, mas Jesus escolheu. Eu também fui cego, mas eu encontrei o propósito para a minha vida. Mas eu vou dizer algo para você. Tem outros que descobriram o propósito, mas falta a segunda parte. Não cumpre o propósito. E quem não cumpre o propósito não encontra satisfação em nada. Nada. Não encontra. Aquele que descobriu o propósito, mas não cumpre, ele é como um sedento no deserto. Ele vai estar caminhando e você vai chegar assim para ele, vou usar o Evandro aqui como figura de linguagem, como ilustração. Vou falar assim, Evandro, toma aqui, ó, $1 milhão no meio do deserto. Para que ele quer isso, pastor Gilmar? Para nada. Eu vou falar assim, Evandro, toma aqui, ó, carro, dinheiro, mulher, tudo, luxo, tudo. O Evandro fala assim, eu não quero nada disso. Mulher não. Mas não quero nada disso. Eu só quero uma coisa. Ele só quer água. A mesma coisa é aquele que descobriu o propósito para a sua vida. Ele sabe que não adianta. Não adianta trocar de igreja como pula de galho em galho. Não adianta mudar de cidade em cidade. Não adianta ir para o norte, nem tampouco vir para o sul do país, ou até mudar de país. Ele está fora do propósito. A nossa vida tem que glorificar a Deus. Este homem, quando volta enxergando, ele volta enxergando. E esse aqui é maravilhoso. Porque agora ele vai voltar lá para a sua cidade. E Antônio Carlos é muito legal porque tem gente do Brasil inteiro. E você vai voltar lá para a sua cidade. Ele voltou de casa cego, encostando nas paredes, se guiando, tocando no muro de Jerusalém, até chegar no ponto que ele sempre ficava. Mas agora ele volta diferente, irmão. Porque quem encontrou o propósito não tem como ficar igual. Ele mexeu com você. Ele abalou a sua estrutura. Você não consegue mais ser o mesmo. Você até tenta. Você quer se desviar, mas quando pensa que não, você está pregando de novo. Você descobriu o propósito. Quando ele volta, existe um monte de vizinho olhando para ele e falando assim, parece com a Dani. Aí o outro fala assim, eu acho que é ela. Mas ela dizia assim, sou eu mesmo. Sabe por quê? Os vizinhos olharam e falaram assim, ele está diferente. É claro que eu estava diferente. É claro que eu estava diferente. Eu fui cego, mas eu encontrei com a luz da vida. Ele transformou-me. E ele não sabia quase nada sobre Jesus, porque Jesus não se identificou. Perguntaram assim para ele mais à frente, o que aconteceu e quem fez? Ele falou assim, eu não sei nada muito sobre ele, mas falou assim, mas o nome dele é Jesus. Você pode nem saber o que você está fazendo aqui essa noite, mas se você guardar esse nome, aleluia. Pedro pregando sobre ele lá em Atos, lá vem eu Pedro de novo, né? Pedro pregando sobre ele, vai dizer que este é o nome sobre todo nome. Não há nada que se compare. Uma pergunta para você responder para si próprio. Coisa maravilhosa é responder para si próprio. Você descobriu o propósito da tua vida? Você descobriu?
Isso aqui não tem a ver com a idade. Tem crianças que descobrem o propósito. E tem velhos, anciãos, que não encontraram até hoje. E o vazio continua. A falta continua. E muitos que vão viver a sua vida como um louco, buscando nas riquezas do mundo, nos prazeres do mundo, só vão descobrir uma coisa: perderam tempo e energia. E o tempo é uma coisa muito, muito, muito valiosa. Ainda que semana que vem o pastor Gilmar toque e a Dani cante. E ainda que semana que vem eu também pegue o microfone e pregue. Não será como hoje. Cada dia é singular, cada momento é especial. Ainda que nós colocarmos no caderno aqui e preenchemos, quarta-feira que vem, todos que estão aqui estarão de novo. Sempre vai faltar alguém. Ou vai vir alguém novo. O tempo não volta. Quem aqui se lembra? Né, ainda temos jovens, ainda temos crianças. Como é que os adultos aqui, quem se lembram do último dia que saiu da escola? Da escola mesmo, do ensino médio ou do ensino fundamental. Feliz a gente ia para casa. Acabou. Mas quem não sente falta até hoje e não volta? Pastor Gilmar, o Evandro aí que joga zagueiro, quem nunca jogou aquele futebol na rua? E de repente, quando se dá conta, e falou assim, eu vou para casa porque tem que ir para casa. E sem se dar conta que era o último futebol de rua e não volta mais, não volta. E quem nunca, igual eu servi o exército lá na Brigada Paraquedista, lá no Rio, e a gente todo ano lá faz o reencontro de paraquedista. Eu nunca me reencontrei com ninguém, porque eu nunca consigo ir. O tempo é precioso. E a respeito do tempo, ele é tão precioso que a maior promessa bíblica é a respeito do tempo. É a vida eterna. É a vida eterna. E essa vida eterna nós temos que ter gravado dentro do nosso coração e não podemos esquecer que ao fechar dos nossos olhos, ao parar do pulmão, quando os batimentos do coração não forem mais detectados, nós temos que ter plena convicção e certeza que não acabou a nossa existência. E aquele que descobriu o propósito aqui ainda em carne e cumpriu o propósito, existe um lugar preparado para eles. Existe um lugar sublime e tremendo. Tem alguns nomes para ele. Alguns falam assim, é o céu. Outros falam assim, é o paraíso. Eu ainda gosto de ir mais profundo. Nesse lugar, sabe o que se chama? Se chama Jesus na sua perfeição. O céu é a presença constante e contínua inteira de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, falando sobre o amor, ele vai dizer que nós conhecemos o amor e o próprio Cristo em parte. Mas virá um dia que nós o conhecemos como ele é. Você descobriu o propósito. Você tem vivido aquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração. Eu não costumo chamar ninguém à frente para o apelo, porque eu acho que muito mais importante é você ter fé dentro do teu coração. Eu não costumo perguntar para que você diga para mim, se você não responda para si mesmo. Será que quando se descobre o propósito, não importa as circunstâncias, não importa. Você entende que aquele que fez um milagre, tirou a escama dos teus olhos, que te deu vista, ele te fez viver esse propósito, e tudo faz parte. Prova disso, vamos ao apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos. Ele pede cartas para ir até Damasco, perseguir a igreja, e os irmãos que lá estavam. Mas no meio do caminho, esse Deus de surpresa, vai vir através de uma luz, cegar os seus olhos, e ele vai cair. Então, ele vai ouvir uma voz que dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo vai dizer assim, quem és tu, Senhor? E isso é uma coisa muito louca. Porque o apóstolo Paulo, falando sobre si, o apóstolo Paulo tinha 3 nacionalidades, pelo menos. Ele era judeu, da seita dos fariseus, zeloso ele era através da lei, conhecia como poucos o Antigo Testamento. Ele era cidadão romano. Ele havia estudado com um dos maiores sábios da época, Gamaliel. Tudo isso ele sabia, mas o principal lhe faltava.
a voz que falava com ele, ele não sabia quem era. Quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Era como se Jesus dissesse assim, tu pensas que está perseguindo a igreja, tu pensa que está perseguindo o povo, mas tu está perseguindo a mim. E agora, Saulo, depois de ter um encontro com Jesus, descobriu o propósito da sua vida, ele mesmo diz, sofreu muito mais açoite, muito mais cadeia, aprendeu a passar necessidade, foi abandonado por todos. Os outros apóstolos não reconheciam o seu apostolado. Ele ficava se lamentando, ele ficava chorando, ele ficava deprimido, ele ficava angustiado. Não, ele falava dentro do seu íntimo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os discípulos João e Pedro, quando apanharam também em Atos, eles sentiram alegria em apanhar. A tradição vai dizer que o apóstolo Pedro, quando vai ser crucificado, ele pede para ser de cabeça para baixo, para não ser igual a Jesus. Eles descobriram o propósito. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas não custa repetir. Eu era bem novo convertido, eu estava pregando sobre Jesus. O pastor tomou-me com o microfone na minha mão, falou para toda a igreja, o irmão Tiago tem que ler mais a Bíblia porque ele está pregando tudo errado. Eu sentei ali na frente, e naquele dia até as crianças me abraçaram. Todo mundo falou assim, era como se dissesse assim, não se desvia hoje não, pelo amor de Deus. E eu fui para casa triste, claro que é tristeza. Mas eu não me desviei. Eu encontrei o propósito da vida. Um dia, pastor Gilmar, aconteceu algo conosco lá no Rio, nós tínhamos 2 casas. Mas de repente, aí, a Diane tinha uma casa que era no quintal, e a gente gostava de fazer fogueira, tocar violão, e a gente resolveu morar lá. E a outra casa a gente deixou fechada. Aí um amigo do meu irmão precisou de um lugar para morar, e eu falei assim, você pode morar nessa casa aí por 1 ano. Só que deu uma chuva, meu irmão. Foi a maior chuva de Nova Iguaçu. 2013, dezembro de 2013. E a nossa casa que era antiga, inundou. Inundou que a gente perdeu até as compras do mês. E eu cheguei em casa, e aí eu falei assim, Jane, vou alugar uma casa. Aí ela falou assim, mas tu é maluco? E a outra? Eu falei, não. Eu falei que o irmão podia morar 1 ano, ele vai morar 1 ano. Eu lembrei de um pastor, que ele tinha várias casas para alugar. E eu fui até lá no meio da chuva de bicicleta, e eu falei, ô pastor, e quando ele apareceu lá, eu dei a paz do Senhor, ele nem respondeu. E eu lá na chuva, e eu falei assim, eu preciso de uma casa para alugar. E eu já sabia o valor da casa, e ele aumentou muito o valor da casa. E no meio daquela chuva, eu chorava junto, e eu ficava com aquela angústia. E eu com a minha bicicleta, e eu ia com muita raiva. E eu pensando, não é possível, novo convertido. Eu falei, não é possível. Mas daqui a pouco eu começo a lembrar de novo que aquele pastor nunca me chamou. Quem me chamou foi Jesus. E de repente, pastor, nós somos bastante queridos lá no bairro, eu e meus irmãos. Aí o meu irmão encontrou com uma senhora lá que ela é do candomblé. E ela falou assim, o apelido do meu irmão é Negão, porque ele é moreno, nem ele é o único moreno. Ele falou assim, Negão, vai lá e fala pro Tiaguinho. Ninguém ia conseguir uma casa naquela circunstância, todo mundo desabrigado. Mas ela falou assim, vai lá e fala pro Tiaguinho que em tal lugar tem uma casa para ele. Rapaz, eu vou nessa palavra, eu não quero nem saber quem falou. E quando eu cheguei lá, tinha uma casa para nós. E a casa era tão boa, que mesmo quando passou 1 ano e o irmão saiu lá da nossa casa, a gente não queria sair de lá. E a gente pagou o aluguel que nem sentiu. E o dono da casa, ele era tão gente boa, e não era crente, mas ele era tão gente boa, que ele falou assim, vocês estão passando algum problema? Não, vocês podem morar aí o tempo que quiser, depois a gente se ajeita. Porque aquele que te chama, ele te guarda. Ele te sustenta. É com microfone, é sem microfone, é com amiga, é sem amiga, é com saúde, é sem saúde. O importante é estar na direção. Ele te chamou. Você vai ver no decorrer desse capítulo, e eu sugiro que você leia ele em casa, que vai gerar um debate teológico tremendo. Os fariseus, os doutores da lei, com um ex-cego, que muito provavelmente, com certeza, não sabia nem ler. Mas agora ele vai defender a Jesus. E o que você diz sobre ele? Ele fala assim, com certeza ele é profeta. Aí ele fala assim, mas tu é nascido em pecado. Ele fala assim, que eu sou. Mas ninguém nunca ouviu falar de um cego de nascença que teve os seus olhos abertos.
Quem encontra o propósito não mais é tímido. É tomado por uma coragem que só Deus pode dar. Meus irmãos, existe alguém que te chama nesta noite. Você já encontrou, você já preencheu esse vazio? Você já encontrou a satisfação pelo qual você morreria? O pastor Martin Luther King Jr., ele tem uma frase muito linda que ele fala assim: aquele que não tem uma razão pela qual viver, não merece nem estar vivo, e de fato já está morto. E a nossa causa, a nossa bandeira, não é direita nem esquerda, a nossa causa é o Evangelho. Tem um monte de pregadores, um monte de pastores que esqueceram a cruz. Viraram partidário, agora só querem defender as bandeiras políticas. E não é errado, cada um tem que ter o seu pensamento, mas não esqueça o propósito maior que é Jesus. A política são homens falhos, como eu, como vocês, brigando por homens falhos. Mas eu sou um homem falho brigando por aquele que é perfeito, Jesus. Aquele que não decepciona. Aquele que Provérbio fala dele como a própria sabedoria. É impossível alguém encontrar com Jesus. Já comecei a suar, não adianta, não pode fazer o frio que for. É impossível alguém encontrar com Jesus e continuar o mesmo. É impossível, meus irmãos. Esse cego é prova disso. E a pergunta que eu quero fazer para você é se você conhece o propósito e se você tem vivido o propósito. Certa feita, lá em Londres, existiu um concurso para radialista, locutor de rádio. Um após outro, o candidato ia lá e recitava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente por águas tranquilas. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançarão por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse era o salmo recitado. Um após o outro, todos recitavam. Só que, no entanto, um senhorzinho chamou a atenção. Ele não era o mais eloquente, e nem tampouco o mais inteligente. Para rimar, eu vou dizer que ele era diferente. E aí um pregador que estava lá, ele disse assim, né, ele fazia parte da banca de jurado, e um repórter perguntou para ele, falou assim: por que esse homem, ao recitar, é diferente de todos os outros que tem até a voz mais bonita do que ele, e parece que ele tem até mais estudado que ele? Aí aquele pregador cheio do Espírito Santo falou assim: todos conheciam o salmo do pastor, mas esse Senhor conhece o pastor do salmo. A pergunta que eu quero fazer nessa noite: você conhece o pastor do salmo? Será que as escrituras têm sido para mim e para você somente uma alegoria, somente um amuleto aberto no Salmo 21, ou até mesmo no 23, ou no 46, ou no Salmo 1, ou no João 14, ou no Mateus 11, 28? Será que é só isso? Ou será que de fato existe esse pastor dentro de nós, mexendo conosco, incomodando quando a gente erra, quando a gente se estressa, ele falando assim: volta lá e pede perdão? Será que você sentiu isso? A prova da conversão, do novo nascimento, é essa. Não é quando você erra, não. É a sua atitude depois do erro. É quando você fere e fala: meu irmão, não posso deixar o irmão Denis assim, eu tenho que ir lá me retratar com ele, senão eu não durmo. A prova da conversão é essa. No capítulo 3 de João, deixa eu ver que oração, para eu não passar muito aqui. No capítulo 3 de João, quando um homem dos principais dos fariseus, chamado Nicodemos, vem ter com Jesus e elogia Jesus: Senhor, Rabi, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus já entra de sola nele: pois eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Você tem noção que é o nascer de novo?
Hoje o Luciano não está aqui, né? E a Isa, a gente sempre fala de, quando fala inglês, eles abrem o olhão assim. Hoje lá nos Estados Unidos fala assim, é o born again, nascido de novo. Você já nasceu de novo? Será que nós somos mais do que religiosos? Será que nós somos mais do que vestimenta, do que sorriso no rosto, do que cumprimentos legais? Será que nós somos nascidos? Toda pessoa que encontrou com Jesus teve a sua vida transformada. Para finalizar, eu gostaria de lembrar você que esse cego era cego e durante muito tempo ficou cego, mas encontrou com Jesus e deixou de ser. Ele sofria preconceito porque ninguém entendia o que acontecia com ele. Talvez ninguém acredite em você nem em mim. Mas há um propósito para nós estarmos aqui. E nós viemos ao mundo para descobrir o propósito e para viver o propósito. Coloque em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu povo, Pai. Aqui está a tua igreja. Aqui estão os teus filhos. Senhor, eu tenho certeza na minha alma, dentro do meu coração, que nós viemos ao mundo por dois motivos. Descobrir o propósito e viver o propósito. E não importa a idade, não importa se é criança, se é adulto, adolescente,